poder regenerar a terra. Emissões de carbono é outro grande problema. Esse modelo é responsável por aproximadamente 62% das emissões de gases de efeito estufa no mundo, desde a extração de recursos até a fase de descarte. Essas emissões estão diretamente ligadas ao aumento das temperaturas globais, que contribui para o aquecimento e o agravamento das mudanças climáticas. Geração de resíduos, outro grande problema que a gente tem nos dias atuais. A quantidade de resíduos gerado deve aumentar de 2 bilhões de toneladas por ano para cerca de 3,4 bilhões até 2050. E grande parte é o plástico, do qual apenas 9% é reciclado. Então, os resíduos acabam em aterros ou são incinerados, liberando poluentes que afetam a saúde pública. Então, assim, a gente tem que pensar no planeta Terra como a nossa casa. Na nossa casa, a gente quer ter uma casa limpa, organizada, sem lixo no chão. Então, a Terra tem que ser assim. Não é porque eu saí da minha casa, que eu estou na rua, que eu posso jogar um resíduo no chão. Tudo que eu consumo, a gente tem que tentar ver o que é que a gente faz com esse resíduo. Como mínimo, reciclar, colocar o que é orgânico, o que é plástico, o que é vidro, tentar fazer com que essas coisas vão para serem recicladas. Mas o ideal é reduzir o consumo e, quando tiver que consumir, tentar reutilizar. Hoje tem muitas formas de reutilização. Aqui onde eu moro, a gente tem várias coisas, a gente tem vários sites que a gente pode comprar coisas usadas, tem uns aplicativos que você pode comprar comida dos restaurantes em um horário que é o horário que eles estão fechando. Então, aquela comida que seria jogada no lixo, eles vendem por um preço bem mais barato. Então, você vai no restaurante e pelo aplicativo você compra, né, por o preço que vai ser 1/4 do valor, e vai lá e pega aquele produto. Então, em vez de estar desperdiçando, você compra por um valor mais acessível. É bom para o restaurante e bom para você, que também economiza. Então, a gente tem que procurar novas formas de fazer com que as atividades sejam feitas de formas mais sustentáveis. A gente também tem essa questão do lixo. Eu acho que é um dos grandes problemas que a gente tem. A gente também tem a questão da perda da biodiversidade, da exaustão dos recursos. Então, esses impactos tornam claro que o modelo linear que a gente tem, ele não é um modelo para a atualidade. Se a gente continuar nesse modelo, a gente vai entrar em colapso, a Terra vai entrar em colapso muito rápido, e isso vai acabar causando a extinção do ser humano. A gente pode ser que a gente vá embora. Aí a natureza, sem a nossa ação, a natureza ela vai conseguir regenerar e voltar a ser o que era, mas a gente precisa ver uma forma de que isso não aconteça, de que não haja esse colapso, para que a gente possa continuar vivendo aqui na Terra. Mas para isso a gente precisa de ter cuidado. Essa é uma imagem antiga, da época que eu morava lá em Fernando de Noronha, mais ou menos do ano 2005, ou seja, tem quase 20 anos, e é uma foto de um golfinho rotador, que é um dos símbolos lá da ilha, e ele está segurando um plástico. Ou seja, mesmo Fernando de Noronha, que é um santuário ecológico, um fotógrafo lá estava na hora e conseguiu tirar essa foto do golfinho com uma sacola plástica. Então, para a gente ver como a gente tem poluído os oceanos, o quanto tem sido complicado esse uso excessivo de plástico. E, nos últimos anos, surgiu uma nova forma de economia, que é a economia circular, que a gente tem um modelo linear, né, que você tem a matéria-prima, faz a manufatura, a distribuição e vai para uso comum e depois o descarte. Na economia circular, a gente precisa fazer com que se evite o descarte, com que haja uma reciclagem, haja um reuso, haja novas formas de reaproveitamento para tentar ao máximo o descarte.
E uma coisa que também precisa fazer, a gente precisa repensar, né, os nossos modos de como usar os recursos, né? Muitas vezes pensar, será que a gente precisa isso ou não? Porque muitas vezes a gente compra coisas demais que a gente nem precisa de tanto. A economia regenerativa é uma ideia simples, que é criar condições reais para que a natureza se regenere, para que os ecossistemas dos quais a humanidade depende se recupere depois de terem sido alvos de algum tipo de exploração. Seria o oposto de exploração predatória, que exaure os recursos de uma maneira permanente, tendo a admirável resiliência da natureza como espelho. A economia regenerativa tenta encontrar maneiras de criar um círculo virtuoso de exploração, conservação, que consiga manter a roda econômica girando. É uma visão sistêmica, que se encarga de integrar a economia circular, social e a relação das pessoas com o entorno, abrindo espaço para uma cultura regenerativa e a criação de valor. Sustentar não é suficiente, é preciso regenerar. E há pouco tempo, né, há 4 anos, a gente teve a pandemia Covid, que deixou a gente por muito tempo dentro de casa, e foi um período que a gente viu como a natureza, em tão pouco tempo, conseguiu regenerar, como vários lugares que tinham muita poluição do ar, como ficou melhor. A gente via imagens de Veneza, do canal de Veneza, era possível ver os peixes. Então, é isso, a gente tem que ver que a atividade humana está influindo muito na natureza, então a gente precisa fazer com que essa natureza se regenere, a gente precisa minimizar nosso impacto. E a educação é algo fundamental para isso. A educação é essencial para formar líderes que compreendam e se comprometam com práticas sustentáveis. Ela fornece não apenas o conhecimento técnico sobre questões ambientais e sociais, mas também estimula valores e habilidades que são fundamentais para a sustentabilidade. Então, a gente precisa que nossos futuros líderes, futuros trabalhadores, eles sejam educados para a sustentabilidade, para a economia circular, para a regeneração, que saiba pensar de acordo com esses requisitos. Algumas formas como a educação pode moldar líderes comprometidos com práticas sustentáveis. Desenvolvimento de uma consciência crítica, isso é fundamental. A educação ajuda os líderes a entender a complexidade das questões ambientais e sociais, além das interconexões entre economia, meio ambiente e sociedade. Esse entendimento crítico é o primeiro passo para a criação de estratégias que priorizem a sustentabilidade. Então, a gente precisa desenvolver essa consciência crítica, tentar ler ao máximo, entender mais o que está acontecendo para a gente pensar em outras formas de pensamento. Eu fiz um curso de uma semana no sul da França, que era justamente sobre essa questão de sustentabilidade e pensamento crítico. E lá a gente fez diversas práticas que era para a gente começar a pensar de forma diferente. Em uma das práticas, eles colocaram diversos tipos de produtos, tinha uma laranja, uma maçã, uma geleia dentro de um pote, um saco com uva que veio da África do Sul, um produto que veio de outro país, e a gente precisava colocar eles da forma do mais sustentável para o menos sustentável. E aí, aí você vai desenvolvendo a consciência crítica, né? De pensar que o que é o mais sustentável é o que a gente tem perto. Então, que é muito melhor eu consumir coisas que tenha no entorno onde eu vivo, ou seja, é melhor consumir uma laranja de onde eu estou do que pegar aquele saco de uva que veio lá da África do Sul, que teve que viajar bastante, que hoje é um dos grandes problemas que a gente tem, né? A questão do petróleo,
que até afeta guerras, uma série de coisas, e a questão da poluição. Então, a gente precisa consumir produtos que venham de perto. Então, essa consciência crítica precisa ser trabalhada, porque nos nossos projetos, nos nossos planejamentos, a gente precisa pensar de forma crítica para saber o que é bom para o futuro da humanidade e o que não é, porque muitas vezes a gente faz projetos seguindo o que está sendo feito, mas sem pensar se aquilo vai ser sustentável ou não. Uma outra forma de como a educação pode moldar os líderes é um incentivo à inovação e à criatividade. Os líderes educados para a sustentabilidade aprendem a pensar de forma inovadora e a buscar soluções criativas para problemas, valorizando práticas que reduzem o impacto ambiental e promovem o bem-estar social. É uma educação voltada para a regeneração. Por exemplo, vai incentivar a criação de processos produtivos circulares. Um outro é a valorização de ética e responsabilidade social. Educação focada em sustentabilidade vai incluir debates sobre ética, justiça social e responsabilidade corporativa. Esse foco promove uma visão de liderança ética em que os lucros e os sucessos são vistos de maneira integrada ao impacto social e ambiental. Uma outra ferramenta da educação é a capacitação em ferramentas e estratégias sustentáveis. Programas educacionais que ensinem técnicas de economia circular, gestão de recursos renováveis e outros métodos sustentáveis preparam os líderes para aplicar essas estratégias na prática. Isso inclui desde ferramentas para medição de impacto até técnicas de reciclagem e reutilização de materiais. Desenvolvimento de habilidades de liderança colaborativa. A sustentabilidade exige um esforço de todos. Então, a educação pode capacitar os líderes para desenvolver habilidades colaborativas, promovendo diálogos, construindo alianças e mobilizando comunidades em torno de metas compartilhadas. Então, quando a gente faz um projeto, é muito mais fácil que ele aconteça com a comunidade quando a gente faz de forma colaborativa, em conversas, em diálogos, escutando todos e fazendo com que eles também participem para que isso possa acontecer. E o estímulo ao longo prazo e a resiliência. O planejamento para a sustentabilidade demanda uma visão a longo prazo. E a educação pode ensinar líderes a priorizarem decisões que favorecem o futuro, mesmo que envolva sacrifícios ou investimentos iniciais maiores. Através dessas abordagens, a educação para a economia circular e para a economia regenerativa se torna uma experiência transformadora. Ela forma líderes que não apenas entendem a importância de práticas sustentáveis, mas também têm as habilidades, o compromisso ético e a visão de longo prazo necessário para implementá-las de forma efetiva. O ensino para a sustentabilidade, com a circularidade e a regeneração, adota abordagens que diferem bastante dos métodos tradicionais de ensino, pois visa preparar indivíduos para enfrentar problemas complexos e interconectados. Aqui a gente tem uma lista de exemplos dessas diferenças. Aprendizagem baseadas em problemas. Então, em vez de seguir um currículo rígido e focado em teoria, o ensino para a circularidade e regeneração, ela utiliza casos práticos. Então, a gente tem que trabalhar com os problemas reais, por exemplo, como a redução de resíduos em uma comunidade, ou a recuperação de ecossistemas locais. Então, essa abordagem torna o aprendizado ativo e conectado ao mundo real, contrastando com métodos tradicionais que priorizam a memorização e a repetição. A interdisciplinaridade, isso é fundamental. O ensino tradicional frequentemente separa as disciplinas, como economia, ciências, estudos sociais, mas a circularidade e a regeneração exigem a combinação de todas essas áreas. Então, a gente tem que considerar os aspectos ambientais, sociais e econômicos de maneira integrada, o que dá uma compreensão holística e sistêmica dos desafios. Enfoques em projetos colaborativos. Então, os líderes do futuro, eles precisam
fazer projetos que se baseiem na colaboração. Então, em vez de tarefa individual e competitiva, como provas e notas, o ensino para a sustentabilidade ensina o trabalho em grupo para resolver desafios complexos. Então, os líderes precisam colaborar com os colegas de trabalho e, muitas vezes, com comunidades locais ou organizações desenvolvendo habilidades sociais e de liderança. Para a circularidade e regeneração é importantíssimo uma visão de longo prazo e pensamento sistêmico. Então, enquanto os métodos tradicionais se concentram em resultados imediatos, a circularidade e a regeneração precisa que tenha um impacto no longo prazo das decisões. Então, a gente precisa ver como é que a gente pode fazer para que futuro, por exemplo, vamos dizer, tal pessoa é gestor de infraestrutura de uma prefeitura e está tendo um problema sério de que está tendo muito trânsito. Então, como é que pode se pensar a longo prazo? Será que a solução é construir um viaduto ali naquela parte para desafogar o trânsito? Mas será que isso vai adiantar no futuro? Será que vai ter mais carros e vai continuar tendo trânsito? Então, a gente precisa pensar de uma maneira a longo prazo. Então, como a gente sabe que a questão de carro é um dos grandes problemas, porque envolve o petróleo, que é um dos grandes problemas para o aquecimento, então a gente precisa mudar esse pensamento. Então, o que é que seria melhor? Seria melhor incentivar o transporte público. Então, o que é necessário para incentivar o transporte público? Então, isso é uma visão de longo prazo. O que é que a gente pode fazer? Melhorar os ônibus, melhorar as tarifas. Tem que... Na Europa, cada vez mais, eles estão pegando as cidades, os centros das cidades, e estão tirando as ruas. Muitos, aqui mesmo onde eu moro, em Madrid, na Puerta del Sol, que é a parte mais central, antigamente passava carro. 2 anos para cá, eles fecharam todas essas ruas e só o pedestre que anda lá. Para ir de carro nas partes centrais é super caro para estacionar. Então, cada vez mais, fazer de um jeito para fazer com que as pessoas diminuam no uso do transporte. Então, uma coisa que eles fizeram há 2 anos foi incentivar o transporte público. Desde 2022, está com 60% de desconto na tarifa do transporte. Então, por exemplo, uma tarifa mensal para andar na parte central e assim um pouco maior de Madrid custa 52 euros. Desde 2 anos atrás, que está custando 21,90 euros. Então, uma forma, o governo está dando uma parte, mas é uma forma de fazer com que as pessoas usem mais o transporte público e deixem seu carro em casa. Ou seja, aqui é uma cidade que você mora e você não precisa ter carro, você consegue fazer tudo ou andando, ou de ônibus, ou de trem, ou de metrô. Então, assim, os gestores do futuro, principalmente quem trabalha em administração pública, precisa pensar ter esse modo de pensar do que é que pode ser feito para mudar a dinâmica do lugar. No Brasil, a gente tem um problema seríssimo, que é em questão da violência, que muitas vezes fica difícil de andar de ônibus por conta da questão da violência. Então, quem é lá o gestor da parte de infraestrutura tem que falar com o gestor de segurança e tem que ver metas para poder melhorar. Então, visão de longo prazo e pensamento sistêmico. Outra ensino da circularidade e regeneração são habilidades práticas e mão na massa. Em vez de focar em teoria abstrata, o ensino para a sustentabilidade promove atividades práticas, como criar hortas comunitárias, projetos de reciclagem, ou auditorias energéticas em escolas. Isso dá aos alunos habilidades concretas que podem ser aplicadas fora da sala de aula, o que é menos comum em métodos tradicionais. Incorporação de ética e responsabilidade. O ensino tradicional tende a focar nas habilidades técnicas de forma isolada. Já o ensino para a circularidade e a regeneração incorpora discussões éticas e de responsabilidade social, fazendo com que
todos reflitam sobre o impacto moral de suas ações e a importância de liderar como um propósito. E avaliações contínuas e reflexivas. Isso é uma habilidade que precisa ter. Utilizar reflexões, portfólios, autoavaliações. A avaliação contínua e reflexiva permite a todos monitorar o seu crescimento e compreender melhor como aplicar esses conhecimentos para criar mudanças. Então, esses métodos garantem que as pessoas se envolvam mais profundamente no aprendizado e desenvolver não apenas conhecimento técnico, mas também um compromisso e a sensibilidade necessários para liderar iniciativas sustentáveis. Os líderes sustentáveis precisam de um conjunto diversificado de competências para enfrentar desafios complexos e promover práticas regenerativas e circulares. Essas competências abrangem habilidades sistêmicas, colaborativas, inovadoras e éticas que os capacitam a agir com visão e responsabilidade. E aqui, para terminar, uma frase de Ailton Krenak, que é um indígena que hoje faz parte da Academia Brasileira de Letras. Ele tem diversos livros, são fantásticos, vale muito a pena lê-los. Ele diz: a natureza é como o nosso bem comum, temos que voltar a ela e desenvolver processos acessíveis a todos. É dessa forma que fazemos mudanças pelo conhecimento. Então, é muito importante, né, que nossos futuros líderes estejam engajados em aprender cada vez mais sobre a terra, sobre a natureza, sobre a circularidade, sobre a regeneração, para que a gente possa fazer diferente, porque do jeito que a gente tem feito nos últimos anos, o resultado não está bom. Então, a gente tem que mudar a maneira como a gente está fazendo. Aqui eu deixo o meu e-mail da universidade, acesso diariamente, se alguém precisar de algum assunto, de alguma informação, pode escrever. E embaixo está o meu Instagram, Encantos. Agradeço a todos por essa oportunidade e fico à disposição para perguntas. Pela sua disponibilidade. Obrigada. A contribuição. Vai abrir aqui para algumas perguntas. E na verdade, a gente vai fazer um teste. Ok. E senão a gente vai dar uma pergunta. Perfeito. Uma pergunta. Vamos abrir aqui para o pessoal do auditório. Não está conseguindo ouvir, professor? Não consigo. Então, tem que vir aqui perto, aí eu vou passando para ela. Ou se quiser escrever aqui no chat. Se você puder resumir a pergunta, aqui é o professor Lima, da Universidade Federal de Pernambuco. Ele vai fazer uma pergunta aqui para a senhora e eu vou transmitir. Ok. Sobre a importância da educação corporativa ambiental. A importância da educação corporativa ambiental para a formação de líderes. Quer que ela fale um pouco mais? E ela fala... Qual a importância? Não está me ouvindo? Tá bom. Qual a importância da educação? Sim, está numa frase que eu falo para ela. Importância da educação corporativa ambiental para a formação de líderes. Qual a importância da educação corporativa ambiental para a formação de líderes comprometidos? Ok. É de total importância. Posso responder? Sim, estamos te ouvindo.
É de total importância a educação corporativa ambiental para a formação dos líderes. Na realidade, essa educação ambiental, eu acho que ela deve vir desde a escola inicial, quando a gente aprende a ler e escrever, a gente precisa, desde agora, começar a colocar esses conceitos, até como uma disciplina integrada com outras, para que nossas crianças comecem a aprender. E para os adultos, né, que a gente não teve essa formação na época que a gente estava na escola, a gente precisa. Seria bom que todos os cursos de administração, de liderança, abrissem para essa questão. A gente tem um problema muito sério, porque, infelizmente, muitas vezes a administração é muito focado no mercado, o que o mercado tá querendo para produzir lucro. Só que a gente precisa ver que não adianta só produzir lucro e a gente acabar com o planeta Terra. Então, é urgente que se faça uma mudança nessa mentalidade para que a gente, ok, vamos ter o lucro, sim, mas não a todo custo, não um lucro que vá acabar com a natureza. Assim, a gente já está num momento crítico, a gente já está vendo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que aconteceu há pouco aqui em Valência. Então, assim, a natureza já está dando respostas, cada vez mais a gente vai ter esses eventos climáticos, vai ter mais refugiados ambientais. Então, a gente precisa que os nossos futuros líderes eles tenham essa visão, que não é uma visão, não pode ser isolada, é uma visão sistêmica, tem que estar atrelado a tudo, para fazer com que nossas futuras ações em termos de liderança, de mercado, sejam feitas não só focando na questão financeira. A questão financeira é importante, mas ela tem que estar bem alinhada com a questão ambiental. Então, eu considero total importância essa sua pergunta. Isso tem que começar desde a escola básica. Muito bom, muito obrigado, doutora. Vamos ver se você tem mais alguma pergunta. Ou fala logo, já está aqui, tá? Fala aqui perto para você. A União Europeia, ela vai fazer o capital social tem que reduzir para mim, para falar para ela, não vai te ouvir. Qual? O que a administração pública, professor, está fazendo para administrar essa relação entre o capital e o social? A senhora poderia falar algo disso? Tá. Eu vi aqui a pergunta escrita, é em Portugal que a pessoa quer saber ou geral? Geral, de forma geral, né? No mundo. Tá, porque aqui tem uma pergunta: como a União Europeia está realizando este atendimento para capital social em Portugal? Seria essa? Beleza. Tá. A União Europeia, ela já formulou o plano de economia circular, já tem um plano que já tem metas para esses próximos anos, e está fazendo com que os países agora estabeleçam os seus planos. Aqui, cada vez mais, é o que a gente mais escuta, é economia circular, economia circular, economia circular. O ano passado, quando eu estava de férias no Brasil, o pessoal falava, você está fazendo sua tese sobre o quê? Sobre a economia circular. E no meu meio, né, assim, família, amigos, todo mundo perguntava, o que é isso, economia circular? Então, assim, é uma coisa muito nova, tem que se ter cuidado, porque muitas vezes estão usando isso só para dizer, eu estou fazendo algo, mas na prática não está se fazendo nada, está só lá colocando o nome, a nossa empresa está trabalhando com
com a economia circular. Mas aqui já tem muitas ações, já tem... a semana passada mesmo eu fui assistir a uma cerimônia de premiação da BASF sobre economia circular, então estava premiando empresas públicas, universidades, diversos segmentos, startups, que estavam trabalhando com a economia circular. Então, cada vez mais está se colocando isso em prática dentro das empresas, mas ainda assim está muito a nível inicial, isso precisa ser avançado mais. Muito bem, professora, a gente agradece a senhora pela palestra, pela oportunidade de compartilhar conosco o trabalho que a senhora tem desenvolvido na União Europeia, especificamente na Universidade de Aveiro, né? O PROFIAP, através dos seus congressos FIAP e CONAP, agradece a senhora pela oportunidade e estamos à disposição também, né, para futuras parcerias. Muito obrigada. Eu que agradeço ao Profiap por esse convite e essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigada mesmo. Um abraço a todos e vamos pensar agora de maneira crítica, né, em relação ao meio ambiente, a sustentabilidade, a circularidade e a regeneração, que sejam palavras novas, mas que comecem a entrar no nosso modo de pensamento e de trabalho. Um abraço a todos e todas. Muito obrigado. E a gente pede a sua autorização para poder publicar os slides que a senhora... Sim, pode. Nos envia e a gente disponibiliza na página juntamente com a palestra. Perfeito, já vou enviar agora por e-mail, podem utilizar. Um abraço grande. Muito obrigado, um abraço e um bom dia. Até mais. Um bom dia. Aplausos aí para a senhora. Muito bem, muito obrigado, professora. Até mais. Até mais, um abraço. Estou vendo aqui como é que eu saio. Pode ficar tranquilo que eu vou remover aqui a senhora. Ok, obrigada. Um abraço.